muito amigos, era uma amizade muito boa e perder assim, de repente, sim. para mim foi um choque muito grande. Foram meses que o meu corpo estava na cama, mas a minha mente não dormia. A minha mente não dormia, a minha mente não descansava. Eu ficava sempre, principalmente às madrugadas, naquele momento que não tem ninguém aí, é só você e Deus. É só você consigo mesma. Então, a hora da verdade. Foram dias difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Mas eu tive muita gente que esteve aí do meu lado. Muita gente que esteve aí a me apoiar. Muita gente que esteve aí a me dar força, conselhos. E houve uma associação de líderes, pastores do Lubito, as mulheres de pastores, assim, os irmãos da igreja, pessoas próximas, familiares. Para mim foi muito. Havia muito calor humano. Valeu muito. Porque depois disso tudo que eu passei, meses sem dormir, eu tinha um pastor, um amigo pastor, que me ajudou muito também nesse processo de oração, orar comigo, me dando palavras de força, palavras de coragem. Porque foi um momento que eu olhava para os outros e eu via que parecia que todo mundo sentia pena de mim. Todo mundo sentia pena de mim, todo mundo... E aí eu ficava mesmo naquela posição de coitadinha. Que minha realidade não é essa. E prontos. Se entregou ao capacitismo, todo mundo estava ali para fazer as coisas por ti. Para mim, eu fui me deixando, quer dizer, não tinha autoestima, não tinha mais vontade de olhar para a vida, não tinha mais vontade de fazer nada, eu só queria morrer também. A tua vida perdeu o sentido de ser. Eu só queria morrer também. E a única força que eu encontrava naquele momento é quando eu olhava para o meu filho. Uma criança de 3 meses, sem pai. Sem pai. E na altura, por causa do processo da gravidez, eu tive que deixar de trabalhar, porque a minha gravidez foi uma gravidez assim... Delicada. Muito delicada, onde eu sentia muito enjoo, tontura, então não conseguia trabalhar. E o meu trabalho é ficar em frente dos alunos, falar. E eu não tinha aquela coragem, aquela força. Sim. Então, tive que escrever uma carta para o diretor, dizer que eu não estou em condições de trabalhar. Pedir um afastamento temporário. Certo. E aquilo, como é uma instituição privada, então eles não te esperam. Sim. Eles colocaram alguma outra pessoa que estava disponível para trabalhar. No momento eu estava sem emprego. Agora aí estavas a te ver jovem, viúva, desempregada e com um bebê de 3 meses. Certo. E a casa em que nós vivíamos era uma casa alugada. Era uma casa de renda. E eu vi que eu não tinha mais vida. Eu disse, como eu vou viver agora? Imagina assim, toda mãe, né, todo pai, quando vê, né, nunca deseja que quando o filho vai casar, depois tem que voltar para casa. Ninguém deseja isso. Então, como eu ia viver, voltar de novo para casa dos meus pais, uma vez que eu já saí, aceitar aquela realidade de novo, para mim foi
muito difícil. Muito difícil, mano. Foram noites, dias, meses que pareciam que não tinham fim. Mas Deus e o tempo foram mestres para me ensinar grandes coisas nesse processo todo que eu vivi. Em menos de um ano, depois de eu ter perdido o meu esposo, meu pai, ele andava doente já bem há alguns anos e acabou sendo internado. Ele sofria de diabetes. O seu pai? Meu pai. Sim. Sofria de diabetes e em menos de um ano que eu perdi o meu esposo, depois de aproximadamente 10 meses, perdi também o meu pai. 10 meses depois, a morte do seu esposo, morre o seu pai. Certo. Outra perda. Mais uma perda. Bem, na verdade, na minha vida toda, né? Na minha vida toda, eu sempre, graças a Deus, sempre tive o básico daquilo que eu precisava para viver. Sempre tive o básico e, assim, nunca havia perdido nada. Tenho aí os meus irmãos completos, meus tios, meus pais, todas as pessoas que eu amava, meus avós, todos estavam aí. Todos ali presentes. Todos presentes. Então, eu nunca tive, assim, alguém que fosse próxima a mim e que fosse. Nunca tinhas antes vivido uma experiência de género? Nunca. Perder um ente querido. Não sabias o que é a dor da perda de um ente querido? Eu via isso nos outros. Mas não sabia o quanto dói. O quanto dói perder alguém que você ama. Essa foi mais uma experiência com a perda. E perder meu pai foi muito doloroso. E depois de 2 meses, a minha avó, neste caso que era mãe do meu pai, também acabou por morrer. Então foram, assim, 3 perdas. Isso foi como que uma retaliação na sua vida. Nunca tinha sentido assim o peso, esta dor. É um peso, sim, a dor pesa. Sim. Essa dor de perder alguém, como se fosse uma ferida que quer dizer, uma ferida que sangra, mas você não vê sangue. E nem mesmo a própria ferida você vê. Uma ferida interna. É uma ferida. Aquilo afeta o psicológico. Depois de eu ter um reencontro com Deus. E ouvindo a voz do Espírito, Deus falava para mim assim: você não é coitadinha. E essa voz que eu ouvi foi que me despertou. Foi quando eu percebi que tudo o que estava a acontecer em volta da minha vida era por causa de um propósito. E quando Deus falou para mim que eu não era coitadinha, eu comecei a me ver de uma outra forma.
eu comecei a perceber que a vida não é feita só de ganhos. Às vezes nós precisamos de perder também para ensinar. Nós devemos aproveitar sempre os bons momentos, porque as coisas são passageiras. E a única coisa que é eterna, que é para sempre, é a nossa comunhão com Deus. Somente Ele é eterno. Então, as pessoas passam, as coisas perdem, estragam, passam, mas Deus é para sempre. Então, comecei a me tornar mais amiga ainda de Deus e a ganhar uma maturidade emocional, porque eu precisei trabalhar na minha mente. Sim. Porque assim, o maior campo de batalha de um cristão é a mente. Ser humano. O ser humano em si. O ser humano em si. É a mente. Eu ouvia o diabo dizendo para mim que você não vai conseguir, você não vai além, tudo que você pega estraga, tudo que você pega perde. E assim, essa voz do diabo ficava falando assim, o tempo todo. na minha mente, que você é coitada, você dá pena e tal. E eu me deixava levar por aquilo, até quando Deus falou para mim que eu não era coitadinha, que aquele não era o meu lugar, que apenas era uma lição, uma experiência que eu precisava ter para servir como testemunho para outras pessoas. Daí eu comecei a me aproximar mais a Deus, fazendo propósito de oração. Eu subia ao monte e fazia programas assim de 7 dias de oração com assim, algumas pessoas que estavam comigo, que me acompanhavam. Então íamos ao monte, orávamos no monte, em casa, na igreja, chegamos até de fazer vigília mesmo em casa. Em casa. Em casa, vigílias em casa. Aquele ambiente assim de oração, quanto mais eu falava com Deus, mais eu me sentia liberta. Quanto mais eu me aproximava a Deus, mais eu me sentia leve. Fortalecida. Eu ganhava, assim, coragem de continuar. E aí eu comecei a entender que a vida é assim. A vida é assim. E vai sempre existir esse momento, tarde ou cedo. Para alguns vem mais tarde, para outros vem mais cedo. Chega mais cedo. Mas que vamos perder. Precisamos trabalhar na nossa mente e dizer que aquela não é a nossa condição. Não é a nossa realidade, não é o fim. Não é o fim. Não é o término da coisa. É apenas um momento. É uma fase. É apenas um momento. É apenas uma fase. E não existe melhor amigo do que o Espírito Santo para tirar você dessa condição. Porque assim, eu tive pessoas que estiveram comigo, me dando conselho, falando palavras, motivação. Mas se não fosse Deus, se não fosse Deus, se não fosse quem? Se não fosse Deus. Deus, aonde você, Augusta, estaria? Porque eu fiquei assim, se quando nós conhecemos,
Porque o diabo falava assim, vale a pena não voltar a ser mundana e tal, curtir, beber, fazer outras coisas do mundo. E eu ficava assim, se com Deus é difícil, imagina sem Deus. Então, Deus para mim foi a maior força. Apesar das pessoas que eram usadas por Deus também para me ajudar, Deus para mim foi a maior força. E depois, eu precisei aceitar a minha condição e me levantar daquela situação. Porque eu precisei aceitar que eu perdi. Que aquilo estava acontecendo. Certo? Que eu perdi. E tudo bem perder às vezes, porque nem sempre nós vamos ganhar. Porque aí depois eu me lembrei da história de Paulo, enquanto ele pregava o evangelho e Deus lhe deu o espinho na carne, que era para ele não se ensoberbecer. E aquele espinho na carne, na vida de Paulo, era também bênção de Deus. Eu comecei a perceber que às vezes nós entendemos que as bênçãos de Deus para nossas vidas são só aquelas que nos trazem prazer, alegria, satisfação, por aí fora. No momento da dor, no momento da perda, quase que nós não temos a capacidade de perceber as coisas e ficamos a nos perguntar por que daquilo acontecer, por que. Ficamos a perguntar por que, onde estava Deus quando aquilo tudo estava acontecendo. Mas com o passar do tempo, você começa a perceber que aquilo era a bênção de Deus para a tua vida, que aquilo te ensinou alguma coisa. É ali onde está a bênção, o crescimento. Quando surge o sofrimento, a dor, nós só nos focamos ali, não é? É isso. Mas quando surge o desenvolvimento, o respaldo dessa dor, do sofrimento, que é o crescimento, a percepção, o discernimento e a transformação da pessoa, então aí surgiu a bênção, porque você passa a ser um novo ser, não é? Hoje Augusta é a mesma Augusta de ontem? Não. Hoje temos uma Augusta muito diferente. Yeah. Lavada no fogo. E que fogo, não é isso? Sofreu. Ralou. Hoje, quer dizer, eu olho agora para a vida, tenho uma visão da vida muito diferente da que eu tinha antes. Antes a Augusta via a vida, era toda ela cheia de pétalas de flores, não é? Brilhante. Tudo às mil maravilhas, não é? Certo. E hoje eu vejo que a vida é muito curta para viver com ódio, com medo, com raiva, com peso. A vida é muito curta. Então, eu aprendo que eu devo viver na obediência, servindo a Deus, buscando a Cristo, fazendo aquilo que a palavra me orienta a fazer. E o resto Deus trata. O resto Deus trata. O resto é da responsabilidade de Deus. Em qualquer lugar aonde eu for, eu transmito essa alegria que eu recebi de Deus. Porque eu sei que o tempo é passageiro. Então, quando eu vou para um lugar, eu transmito alegria. As pessoas ficam sempre perguntando, mas como é possível alguém que, assim, teve tantas perdas? Passou pelo que você passou, hoje, em pouco tempo, consegue passar um testemunho diferente, consegue fazer alguém feliz, não é? Certo. A coitada desapareceu. Certo. Hoje, Augusta... Eu não sou coitadinha. Hoje, não és a coitadinha. Eu sou feliz em Deus. Porque, na verdade, Deus é tudo que eu preciso. É tudo que eu tenho. Então, eu me alegro em Deus. Então, o Espírito Santo me dá essa força
me dá essa alegria, me dá essa coragem, me faz perceber que eu devo aproveitar o momento que eu tenho com os meus. E quando assim, e todo mundo fica assim, mas como é possível? Como é? E aí eu falo, é Deus na minha vida. Deus é que me dá essa força, Deus é que me dá essa alegria. E aí é isso. Então Augusta, depois de tudo que Augusta viveu, as perdas, não é? Os sopros negativos do diabo, dizendo que você não é nada, você não vai conseguir, a tua vida é isso, você merece esse sofrimento. Augusta perdeu, passou por vários estágios. Augusta perdeu a força de vontade de viver. Augusta se afastou do mundo, se fechou até de si mesma, não é isso? Certo. Mas, quando ouviu a voz de Deus, que é a esperança que estava lá no fundo do coração de Augusta, não é? Tudo despertou. O amor, não é isso? Certo. O amor despertou, não é? A paz despertou, voltou a ter paz, porque Augusta diz que no passado o corpo deitava, mas a mente não descansava, não é? Não. Não tinha paz. Hoje a paz voltou, não é? E sobretudo a esperança. Augusta, diante de tudo isso, você já falou tanta, mas tanta coisa. Agora queremos que deixasses uma palavrinha. Sabemos que já abriste o teu coração, derramaste a tua dor aqui para o outro lado. Que graças a Deus, esta ferida, Deus, aos poucos, não é? Ele está fechando. Quer deixar uma palavrinha de força, de fé para quem está aí do outro lado? Então, a palavra que eu deixo é que, apesar da dor, não acabou. A dor não é simplesmente dor, mas é uma lição. E trabalha na tua mente. Trabalha na tua mente, porque é a partir da tua mente que você se deixa levar pela dor. Então, procure trabalhar na tua mente e não deixar com que a voz do diabo seja a que você vive. Não. Procura ouvir a voz de Deus e aplicar. Procura ouvir a palavra. Se apoie em pessoas que levantam tua autoestima, que te motivam a seguir em frente. Sozinho nós não conseguimos. Não desanime. Não se entrega na dor, não se entrega no sofrimento, não se entrega dizendo que você é coitado, que você é coitadinha, que a tua vida é assim, não. Porque, como a Bíblia fala, o que Deus tem para nós é sempre melhor. Então, o despertar por hoje fica por aqui, mas não para ficar de vez. Com a promessa de um próximo programa voltarmos de novo aqui, nesta poltrona, com mais histórias de facto de vida real, para te alavancar, para te despertar. Até lá, que a paz esteja com todos vocês. Paz do Senhor. Yeah. Tu és Deus da aliança. Yeah. Tu és Deus da aliança. Yeah. Foi uma longa caminhada, uma jornada bem pesada, tanta luta pela estrada. Disseram que eu não era nada, mas nada deixou minha fé abalada. Após em cada passo que eu dava, Deus comigo estava. E no momento da tribulação, no silêncio do meu coração, Deus ouviu a minha oração, Ele mudou minha situação. E hoje é dia de celebração, porque Deus mudou minha história, me concedeu a vitória. E agora chegaram os tempos de glória. Sei, Tu és